Então já vamos abrir o nosso programa sobre essa matéria das fake news. E o ministro Aras tentou barrar essa resolução, né, referente a fake news, que foi onde teve a formação de maioria por parte do STF. Vai, pode rodar. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em plenário virtual a favor de manter uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a fake news. Em seu voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do TSE, que tem legítimo poder de polícia, incidente sobre a propaganda eleitoral, e a desobediência será penalizada com multa que pode passar de R$100 mil por cada hora de descumprimento. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tentou recorrer para tentar barrar a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido da PGR para que fosse declarada inconstitucional trechos da resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, aumentando os poderes do presidente da Corte. A resolução foi aprovada por todos os ministros do TSE. A norma permite que o tribunal possa agir de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público ou advogados. Muito bem, tá aí o assunto do dia, polêmica hoje nas redes sociais, aí em vários portais de notícia, gente a favor, gente reclamando, enfim, né? Uma decisão como essa gera polêmica. Eu já começo, se a gente está falando em polêmica, Herbert Lins, o homem da polêmica, e principalmente do debate direto com o Moisés Cruz, né? Agora ele vai falar primeiro, porque depois o Moisés vai interpor, né? Ou contrapor o que o Herbert vai comentar. Boa noite, meu ilustre professor. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Lourenço. Boa noite, João Soares, meu colega e amigo da Pérola do Mamoré, vizinho ao Berço do Madeira, você de Guajará e eu de Nova Mamoré. Estamos emprestados a Porto Velho, ao Moisés Cruz, a você, Juninho, e toda a equipe técnica da Rema TV, e ao telespectador que nos assiste em casa, né, e que faz desse programa líder de audiência, tanto no canal aberto como nas redes sociais. O meu comentário é que o STF, né, ele está legislando, né, está ultrapassando os limites, né, eu reconheço isso, né, a gente não pode fazer meia culpa, né, ou melhor, meio olhar. O olhar é com relação ao comportamento do STF, e não é só o STF não, são outros poderes que estão legislando através do Poder Judiciário, outras instâncias que estão legislando com resoluções. Está totalmente errado. Eu acredito que o que está faltando são uma ação direta, né, do nosso Congresso Nacional, a Câmara e Senado, que deveria estar elaborando leis, apresentando leis e tramitando rapidamente para poder resolver essas questões polêmicas. Moisés, boa noite. E aí, tá certo o TSE ter essa autonomia ou não? Boa noite, meus amigos. Boa noite, Cícero, professor, Buiú, nosso comandante aqui do lado, que é o primeiro dia que a gente debate juntos, eu não sei ainda. É o João Soares, né? Sejam muito bem-vindos a todos os nossos telespectadores que nos dão a honra e o prazer da audiência. É que nem o professor falou, graças a Deus uma fala bonita, a gente concorda um com o outro nesse quesito. O que me preocupa aí, Cícero, nessa questão, é o aliviamento do Ministério Público da ação. Agora o TSE vai ter uma equipe ali, funcionários que vão farejar, vão estar atrás, e ali ficou agora ao bel sabor do servidor público achar se aquilo é ou não é. Sabe o que me lembra isso, Cícero? De um período atrás aí que tinha um cara chamado de censor. Esse censor, ele ouviu uma música e dizia, essa presta, essa não presta, essa toca, essa não toca, essa grava, essa não grava. Isso publica... Censor é aquele que fica no elevador lá, daí ele fica lá e agora, ele ficava ouvindo música? Isso, agora nós temos o TSE com o mesmo espírito. Censurador. Mas chama de censor. É o cara que fazia ali ele não filtragem. Entendeu a minha brincadeira. Aquele é o ascensorista. Vai lá, continua. Exato. E aí, o que acontece? Agora, o TSE, que tanto criticou a figura do censor, aquela figura daquele cara que ele olhava para dizer, isso aqui eu não gostei, isso aqui não vai publicar. Agora, o próprio TSE que criticava, pessoal, agora botou um grupo que fica ali, né? Isso aqui, ó, tira.
Não, isso aqui fica, isso aqui sai, sem a presença do Ministério Público. O Ministério Público foi alijado do processo, não participa do processo. O TSE, que antes era provocado, Buiú, agora age diretamente, ferindo a lei eleitoral, que a lei eleitoral... Mas quem provocou foi os partidos, Moisés. Mas, de qualquer forma, professor, vejamos, a lei Se você provoca a justiça, você tem resposta. Não, mas vamos lá. Nem que seja uma cartinha te dizendo não. Não, tranquilo, mas vamos lá. A lei eleitoral diz que o Ministério Público faz parte do processo eleitoral. Aí o que acontece? Vem uma resolução que é abaixo da lei, Cícero. Resolução não pode ferir a lei. Nós temos uma lei eleitoral feita pelo Congresso. Essa lei ela é o ponto máximo. Aí vem o TSE, faz uma resolução que é abaixo da lei e agora passa a arbitrar o processo todo sozinho como um ditador. Muito bem. Moisés, que idade que você tem, Moisés? 45. Ele acha que a figura do censor, ele ficou... Não, eu ia perguntar uma coisa para você, mas eu acho que você não lembra daquela... O Buiú lembra daquela tarja que tinha da censura federal? Este programa tem autorização da Polícia Federal sob número, não sei... Eu era garotinho. Na época dos Trapalhões aparecia. Na verdade, todos os programas, né? Todos os programas tinha. Arnaldo, boa noite. Seja bem-vindo. Liberado pela censura. Então, Arnaldo, seu comentário sobre esse tema... E tinha um L verde, né? E todo, né? Quadradinho, lembra? Isso. E todo o programa tinha que ter autorização pela censura federal, barará. Ô, diretor, depois tenta achar para nós aí no Google, tarja da censura federal, anos 80, põe aí que vai aparecer para a gente mostrar aqui para os saudosistas como eu. Desculpa, Arnaldo, pode ir o seu comentário. Quero cumprimentar aqui o Moisés, João Soares, Cícero, professor Herbert Lins, toda a técnica aqui e os nossos ouvintes, né? As pessoas que nos assistem, telespectadores. Mandar um abraço para um garoto chamado Leandro, hoje na padaria ele nos cumprimentou. Às vezes me estranha, as pessoas me chamam por nome e eu não as conheço. Elas me conhecem, eu não as conheço, e eu fico assim, mas depois eu lembro que a gente está na televisão. E as pessoas que, às vezes, afeiçoam conosco, eles se sentem, assim, lisonjeados em dar uma palavra. Então, Leandro, um abraço para você, enquanto aí numa padaria. E eu quero dizer ao professor Herbert e ao João Soares que vocês, oriundos de Guajará e Porto Velho, vocês não estão emprestados em Porto Velho. Vocês fazem parte de Porto Velho. O laço fraternal que Porto Velho tem com Guajará-Mirim, com Nova Mamoré, com o Candeias aqui perto, nós somos muito próximos, né? Então, não se sintam emprestados em Porto Velho, nenhum dos senhores, que a competência e a capacidade de vocês muito colabora com todas as nossas regiões. Tá? A despeito da questão do Supremo estar legislando, é justamente porque há uma interposição de pedidos de outros órgãos, né, como partido político, o próprio Ministério Público, federações, confederações, qualquer um que tenha capacidade para poder e legitimidade adentrar pode questionar o Supremo. E na vacância de leis, é óbvio que ele tem que dar um resultado. Eles entenderam assim, quem sou eu para dizer? Porque não existem leis. Eu só posso afirmar que é o seguinte, um dia desse eu ouvi um religioso dizer o seguinte, a mentira é coisa do maligno, a mentira é coisa do demônio. E fake news, a tradução de fake news significa mentira. Muito bem. João, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Só antes da fala de João, Moisés, só para complementar o que você disse, uma resolução, né, ela serve como uma norma jurídica, né, para disciplinar assuntos de interesse interno do Congresso. Né, então, por isso que tem... Eu estou falando isso antes do João falar, porque o João é advogado. Só que ela não pode ferir a lei.
A resolução ela pode complementar algumas questões internas, mas não pode ferir uma lei. Mas ela disciplina alguma coisa que, porventura, interna, né? não esteja de acordo com o momento, como é o caso. Ela normatiza. O problema, Cícero, é que essa resolução se agigantou. Aí é que está o problema. Ela não é uma resolução para resolver o cotidiano do tribunal. Ela é uma resolução gigante, com poder de lei, e agora tirando o Ministério Público da jogada, fazendo aí o papel de inquisitor, de investigador e de tudo mais. Porque, assim, aí ficou difícil. Você tem que convir que, assim, a cada eleição, e com esse dinamismo que ocorre no mundo globalizado, entendeu? Não é como... Entendi. Você quer falar da celeridade. O problema, Cícero, é que quando a gente abre essas exceções... A lei fica parada no tempo. Olha o nosso Código Penal brasileiro. Tá certo. É arcaico. O meu medo é o perigo, Cícero, dessas leis agigantadas, não é nem lei, uma resolução agigantada, feita por um grupo que não passou pelo Congresso, e aí, com a desculpa bacana, que é fake news, como o Buiu falou, que é mentira, aquela coisa toda, a desculpa é legal, o pano de fundo é legal, preocupa realmente, mas eu começo a ferir a própria Constituição e ferir o processo legal. Aí é que eu começo a ficar preocupado, porque numa justificativa eu vou cometendo outros erros. Por incrível que pareça, há uma situação que tem consenso de esquerda e de direita. Há uma situação que são as fake news. Tanto para a direita que reclama que a esquerda faz fake news, como a esquerda que reclama que a direita faz fake news. Meu prezado João Soares, boa noite mais uma vez. Desculpa, a gente porque o tema é esse, mas ficaremos muito agradecidos aqui com o seu comentário, sempre lúcido, sobre esse tema em questão. Boa noite, Cícero, em nome do qual eu cumprimento meus demais colegas aqui de bancada. É um prazer poder estar retornando aqui. E uma boa noite especial para você que está aí do outro lado, prestigiando aqui nosso debate, nosso ponto de vista. Na verdade, é o que a gente vem fazendo aqui. Eu queria fazer uma pequena observação, antes de entrar diretamente no tema, de que durante esse período em que eu me afastei, eu estive ausente até de Porto Velho, estive viajando a trabalho, e nesses dias que eu não estive aqui, eu observei, depois que eu retornei a Porto Velho, alguns debates dos colegas e também a participação de você que está aí do outro lado. Interessante que já tem pessoas que são assíduas e participam mesmo. Não só assistem, como mandam suas mensagens. Isso é legal. Mas o que eu notei também é que, desde o início do programa, todo aquele que é de direita continua de direita, de esquerda continua de esquerda. Ninguém mudou. Então, na verdade, a gente vem aqui dar o nosso ponto de vista. E nem vai mudar, viu? E dizer a verdade. Ontem estava aqui um dos juristas brilhantes que nós temos aqui na área eleitoral, que é o doutor Joaci, e ele tentou, por vários momentos, omitir a sua participação de cidadão para dar o parecer como advogado. E eu vi que a nossa plateia aí fora não celebrou isso, não gostou muito disso, não. O pessoal gosta de viver aqui, é o que você entende, é o bom senso da coisa. E era só essa observação que eu queria fazer. Agora vamos à questão propriamente da resolução. A resolução vai entrar naquela escadariazinha do processo de hierarquia das leis, das normas, onde a gente vai pela Constituição, onde a gente vai pelas leis complementares, as leis ordinárias, vem o decreto-lei e vem embora. Então a resolução ela entra para disciplinar isso. Mas nós temos que perceber uma coisa. Alguém aí está surpreso com isso? Só se você não está acompanhando o processo eleitoral, mas se você está acompanhando, você vai perceber que isso é mais um avanço, né, do Supremo em cima de todo o processo eleitoral. E eu digo do Supremo porque o Fachin apreciou, foi ele quem disse que o Alexandre de Moraes poderia fazer isso, e ele é o presidente do TSE, né? Então, essa resolução é do TSE. Então, eu vou e digo o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Gente, fake news é como o pendrive, é como o CD que substituiu o cebolão, né? E aí depois vem o pendrive que está substituindo o CD e vai embora. Nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que aprender a conviver. Quando começaram a fabricar coisas que não eram original, tipo uísque, brinquedo, e o que aconteceu? Aconteceu que nós nos acostumamos com isso e hoje não tem mais nenhum produto original, tudo é falsificado. E esse fake news veio para isso. Avança
E onde está essa dobradinha? Certo? Alexandre de Moraes e o Fachin, meu irmão, eles mandam no mundo. Há tempos que o Supremo não é mais apenas a maior corte de justiça do país. Ela é a única corte de justiça. E o TSE vai metendo as mãos, por isso vai acontecer. Vem coisa pior por aí. Pode apreciar. Muito bem, muito bem. Essa questão das fake news não adianta. Nós vamos ficar aqui falando e vai passar a eleição e vai continuar a fake news. Pode ter certeza disso. Mesmo depois da eleição e já com um presidente eleito, seja ele de direita ou de esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai continuar. Mas, enfim, é do jogo, né? Desde que não fuja da linha do respeito. Paulo Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo ao programa. E aí, o que você tem a dizer para a gente sobre o STF ter formado essa maioria para manter a resolução do TSE contra as fake news? Boa noite a todos os debatentes aqui, a equipe, Rema e todo o pessoal que nos acompanha de segunda a sexta aí com a sua nobre audiência. Gente, não tenho o que falar fora a tristeza, o desabor de ver que nós estamos vivenciando algo que eu não tinha visto ainda, né? Eu nasci no militarismo. Era o governo militar. Então a gente tinha lá todo aquele respeito, aquele cuidado. Eu nasci no meio disso, né? E de repente a gente viveu a abertura, né? A suposta abertura da democracia com as diretas já. E depois a gente viu o Brasil aos poucos se afundando, né? Em tanta esperança que a gente tinha de que um governo popular poderia mudar o Brasil, mas ele acabou trazendo tanta desgraça, tanta tristeza, tanto desabor. E, no fim, agora a gente vê uma ditadura de toga, gente. Como é que pode, né? Eu que cheguei a me emocionar quando eu estava próximo do compositor ali do Sua Estrela Vai Brilhar. Eu lembro quando ela foi escrita, né? Eu fazia parte do estúdio. E a gente emocionava. E é a mesma emoção que eu sinto hoje de ver para onde que a gente está caminhando. Que Deus ajude o Brasil. Muito bem, seguimos com o programa. Só para que os senhores saibam, aqui a gente comentou antes, né? Diretor, põe no ar aí a nossa autorização para poder fazer o programa de hoje. Tá aí, ó. Aí, Moisés, ó. Olha aí. Eu lembro disso, muito legal. Autorização do Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal. Pelo menos era verdade, ali, né? Censura Federal, Né, televisão... Pelo menos eles tinham coragem de colocar. Esse pessoal faz censura e não tem coragem de colocar. Não, parece que pelo que o Cis falou, isso aí liberava o programa, isso é o contrário, né? Isso era autorização, digamos assim. Era autorização, para liberar, censura livre. Qualquer programa. Aqui, no caso, é um programa da Globo, Central Globo de Produção, emissora TV Globo do Rio de Janeiro, horário autorizado livre, um programa no horário livre, procedimento livre, válido até 5 de setembro. Janeiro de 85, né? 1990? 85. Eu não consigo. Janeiro de 85. Ali, ó, 5 de dezembro de 85, aí assinado não sei por quem, mas é isso aí, ó. Todo o programa tinha. Eu lembro, eu era garoto e a gente assistia isso.